Gênesis capítulo de número 3, vamos ler a partir do versículo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu lhe proibi de comer? Feche seus olhos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, fala através da tua palavra aos nossos corações, e que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Pai, transformados e regozijados através do poder que a tua palavra tem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus. Queridos e amados irmãos, pela primeira vez em muitas gerações, todos nós, toda a humanidade passou pelo mesmo problema alguns anos atrás com a pandemia. Ricos, pobres, independente da cor da nossa pele, independente das nossas dificuldades, todos nós enfrentamos a pandemia. Independente da nossa classe social, todos nós estávamos sujeitos aos mesmos problemas e todos nós vivemos o mesmo contexto de dificuldade. Nossos irmãos em outras cidades, em outros estados, em outros países, e é como se que toda a igreja de Cristo estivesse clamando em uma única voz por um único objetivo, que era: Deus, cria uma vacina para trazer a cura para o teu povo. Ali nós podemos ver também o confronto de Deus para com o homem. Deus confrontando a nossa fé, Deus confrontando a nossa resiliência, e por muitas vezes nós meio que sendo colocados na parede para buscar uma resposta, para ouvir a voz de Deus, diante de um problema que nos afligia. Problema esse que nos afetou na nossa saúde, nas nossas finanças, nos nossos sentimentos, no nosso psicológico. Tamanha guerra espiritual que nós vivemos por aproximadamente 3 anos. E que nós ainda nos dias de hoje sentimos o reflexo da pandemia. Muitas coisas mudaram, muitas empresas fecharam, muitos cargos que existiam de trabalho, área de trabalho, não existem mais, porque os donos das empresas descobriram que um funcionário poderia fazer o trabalho de 2, 3 ou 4, ou até mesmo sentado na sua casa, na tela de um computador. Muitas lojas fecharam. Muitos estabelecimentos comerciais fecharam e estão fechados até o dia de hoje. Tamanho foi a crise pela qual nós enfrentamos. E às vezes nós pensamos que Deus demora em responder às nossas orações. E precisamos entender e ter o conhecimento que o nosso Deus, ele é um Deus longânimo. O tempo para Deus é diferente, porque Deus, ele é eterno. E o tempo para Deus é eterno. Mas nesta noite, eu gostaria de mostrar aos irmãos, através da palavra de Deus, como Deus tratou o pecado de Adão e Eva. Como Deus agiu diante do erro de Adão e Eva e como Deus os confrontou. Imaginamos, quando lemos a palavra, que talvez tenha sido uma conversa rápida, que talvez Deus tenha resolvido aquilo ali de uma forma repentina,
Mas nesta noite nós vamos ver que não foi bem assim. Que Deus não expulsou Adão e Eva do paraíso e pronto, e a história terminou ali. O confronto de Deus com Adão e Eva vai nos ensinar algumas coisas sobre a natureza divina do Deus ao qual nós servimos. Como Deus trata o homem. Precisamos saber que Deus é sim intolerante ao pecado. Devido à sua santidade, Ele não aceita o pecado. Mas o homem, meu irmão e minha irmã, continua sendo alvo do amor de Deus de uma forma especial. O homem continua sendo alvo do amor de Deus de uma forma especial, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Todas as vezes que Deus trata com a humanidade sobre pecado e sobre salvação, nós vamos ver que na maioria delas, Deus vai tratar e vai se referir a Adão e a Jesus Cristo. Adão representando a humanidade caída, a humanidade devastada, a humanidade pecadora. Adão representando o homem afastado de Deus. E nós vamos ver a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo representando a humanidade restaurada, representando a salvação, representando o caminho que nos leva até Deus, representando o perdão de pecados. Um dia nós estaremos no céu, e o caminho é Jesus Cristo, que nos leva até Deus. Alguns estudiosos se referem a Jesus e Adão como primeiro e segundo Adão. Outros não concordam com essa comparação devido à gravidade do pecado que Adão cometeu e à santidade que há em Cristo. Mas quando Paulo vai escrever aos Romanos, e Romanos é a carta mais rica da Bíblia, se tratando em um tratado de doutrina, quando nós queremos doutrinar a igreja, normalmente nós vamos no livro de Romanos, para trazer essa doutrina para a igreja, e nós vamos ver ali que no capítulo de número 5 de Romanos, do versículo 1 ao versículo 11, o apóstolo Paulo ele vai fazer um paralelo entre a lei e a graça. E dos versículos de número 12 aos versículos de número 21, ele vai fazer um paralelo entre Adão e Cristo. E o apóstolo Paulo ali, ele quer nos trazer um entendimento de que a lei só existiu porque Adão pecou. No plano original de Deus, não existia a lei. A lei só veio existir porque Adão pecou. Enquanto que a graça é manifestada através de Cristo. Em Romanos, capítulo de número 5, também, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que a lei dependia do homem em cumpri-la. Então Deus ele determina a lei, Deus ele entrega a lei ao homem e o homem tinha que cumprir a lei, dependia do homem essa aproximação a Deus. Só que o apóstolo Paulo também vai nos ensinar que a graça que há em Jesus Cristo depende única e exclusivamente do nosso Deus. Não depende mais do homem. Nós não temos condição de nos aproximar de Deus, nós não temos condição de ter intimidade com Deus, se não for através da sua graça, manifestada em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo, em sua dissertação aos Romanos, ainda nos revela que aonde Adão fracassou, Cristo venceu. Ao ponto de no versículo de número 20, o apóstolo Paulo ele dizer assim: aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Em outras versões, aonde aumentou o pecado, a graça de Jesus se manifestou. Mas vamos entender, queridos e amados irmãos, a relação de Deus com Adão e como Deus também já havia revelado a sua graça ali no Éden,
Porque muitas vezes nós pensamos que a graça de Deus ela é algo exclusivo do Novo Testamento, quando na verdade a graça de Deus está manifestada em toda a Bíblia. Em toda a palavra do Senhor a gente vê o amor e o carinho de Deus e o cuidado de Deus para com o seu povo. E trago, por exemplo, para os irmãos, a criação do homem. Quando Deus ali no Éden, quando Deus ali no início da criação, por melhor dizer, Ele vai criar o homem e vai criar o homem de uma forma especial. A Bíblia vai nos falar no livro de Salmos, capítulo de número 51, versículo 5, o salmista vai se expressar da seguinte forma: eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Em algumas versões ele vai dizer assim: eu fui concebido no pecado. E essa, meu irmão, a forma e a maneira que nós somos criados, é uma primícia que nenhum de nós foge delas, exceto Adão. A palavra do Senhor vai dizer que Adão, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Todas as coisas que Deus criou, podemos ver ali no início da Bíblia, no início do Gênesis, a criação de todas as coisas, Deus vai dizer: haja, e houve, e passou a existir. Mas com o homem foi diferente. Com o homem Deus olhou e falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus cria o homem perfeito, sem pecado. Em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 29, a Bíblia vai dizer que Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Ou em outras versões, eles foram em busca de pecado. Em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, vai dizer que Deus formou o homem. Irmãos, Deus formou o homem aqui, no hebraico, no original, significa que Deus moldou o homem, que Deus trabalhou no homem, e que Deus fez o homem conforme a forma que Ele queria. Trago também exemplo para os irmãos, ali um texto que está em Êxodo, capítulo 4, versículo de número 11, quando Moisés vai argumentar com Deus a sua incapacidade, e Deus vai dizer assim para Moisés: não foi eu quem criei o homem, não foi eu quem fiz o homem, não foi eu quem moldei o homem. Então nós fomos criação de Deus. O homem original, Adão, foi criado pelas próprias mãos de Deus. E o homem foi criado de uma forma toda especial. O homem foi criado de uma forma extraordinária. A Bíblia, irmãos, não vai trazer relato algum acerca dos anjos. Entendemos então que os anjos não foram criados à imagem e à semelhança de Deus como o homem foi. O homem tem algo de especial para com o Senhor. Existe uma corrente de estudos judaicos que diz que o motivo pelo qual Lúcifer se rebelou nos céus contra Deus foi porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser a imagem e a semelhança de Deus. A palavra do Senhor vai falar no livro de Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 13 e 14. Você que diz no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Lúcifer quis ser igual a Deus, não se contentou com o seu poder e com a sua glória, e quis ser a semelhança de Deus, e por isso ele foi expulso dos céus. Mas quanto ao homem, a Bíblia vai nos dizer: foi criado em imagem e semelhança do Altíssimo. E isso é forte, irmãos, e isso é poderoso.
E observe que Deus, Ele vai dar alguns privilégios ao homem. Primeiro privilégio que eu gostaria de citar para os irmãos é o próprio fato do homem ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus. E por o homem ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus, o homem ele tem uma natureza espiritual. Irmãos, nós somos ligados, o homem ele é ligado espiritualmente a Deus. Daí a certeza da nossa fé. Daí a certeza da nossa salvação. Daí, irmãos, nós vamos entender por que muitas vezes as pessoas não estão na igreja, não aceitaram a Jesus Cristo, mas quando algum problema lhe bate à porta, elas vão orar a quem? Elas vão pedir a quem? A Deus. Porque existe um elo, existe uma ligação, nós somos atraídos à presença de Deus, devido à natureza espiritual que nós temos. Fomos formados de uma forma tricotômica, corpo, alma e espírito. A palavra do Senhor vai dizer em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, formou o homem do pó da terra, corpo, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o espírito, e o homem se tornou um ser vivente, alma. Em outras versões, o homem se tornou uma alma vivente. Respeito meus irmãos que acreditam que nós somos dicotômicos, corpo e espírito. Mas eu entendo que a Bíblia é muito clara em dizer corpo, alma e espírito. Trago como exemplo para os irmãos Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, quando a palavra do Senhor vai dizer que ela é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que significa o corpo. Nesse texto de Hebreus nós podemos ver bem claro, corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo, temos uma alma, temos um espírito, e somos ligados ao nosso Deus através dessa natureza espiritual. Mas também, meus irmãos, nós temos uma natureza intelectual. Nós pensamos, nós temos uma natureza criadora, nós criamos, nós somos criativos, nós inventamos coisas, nós temos a capacidade de construir, nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de inventar, nós somos seres inteligentes que nos comunicamos e nos entendemos, e também temos uma natureza moral. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E nós também temos uma natureza eterna. Fomos criados pelo nosso Deus para vivermos eternamente. E eternamente com Ele. Por isso trago a memória dos irmãos, e que os irmãos nunca esqueçam que Jesus irá voltar e irá buscar a sua igreja. Virá nos buscar para nós estarmos com Ele. Temos visto nos dias de hoje muitos teólogos na internet falando sobre a questão do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, se Jesus ele volta antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Primeiro, irmãos, que eu entendo que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Segundo, eu só tenho um problema quando as pessoas falam que Jesus vai voltar depois da tribulação. E a igreja passaria por todo aquele sofrimento. Se eu entender que Jesus só vai voltar depois da grande tribulação, eu estou dizendo que eu não acredito que Jesus voltaria hoje. E eu creio que Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu creio que a trombeta pode soar a qualquer momento. Eu creio que a qualquer momento nós podemos estar com Ele nos céus. Voltando para a mensagem. Terceiro privilégio que Deus deu ao homem. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 8 vai dizer: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden,
na direção do Oriente, pôs nele um homem que havia formado. Irmãos, Deus ele planta um jardim para o homem. Deus ele dá uma habitação para o homem. Deus ele coloca o homem em um lugar de honra, em um lugar esplendoroso. O homem só precisava obedecer a Deus. Não precisava fazer outra coisa. Nos dias de hoje, meus irmãos, nós só precisamos obedecer a Deus. Seguir o que está na sua palavra. Ser obediente à palavra dele. Só isso, mais nada. Adão só precisava obedecer a Deus. E depois que o homem peca, Deus levou o jardim para a Nova Jerusalém. E nós vamos ver que Adão, com a sua desobediência, abre mão de tudo aquilo que Deus havia lhe dado. Aquele lugar lindo, maravilhoso. Em quarto lugar, quarto privilégio que Deus dá a Adão, ele dá a Adão uma disjuntora, uma auxiliadora. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18, diz: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que lhe seja semelhante a ele. Primeiro ponto, Deus está dizendo que está fazendo uma auxiliadora para o homem, uma ajudadora. Isso não significa que a mulher é inferior ao homem, de forma nenhuma. Quem tem um entendimento diferente, precisa estudar a Bíblia. E isso pode até ser um assunto para nós discutirmos aqui num culto de doutrina em uma quarta-feira. Precisamos ter um entendimento que a mulher foi criada por Deus para ser uma auxiliar, uma ajudadora. Segundo ponto, Deus criou a mulher semelhante ao homem. Semelhante, meus irmãos, não é igual. É semelhante. É parecido. Quando o texto vai falar que Deus tira uma costela do homem, na verdade ali, o termo em hebraico não é exatamente uma costela. O tradutor da Bíblia, por algum motivo, ele escreve costela, mas o termo em hebraico ali é Deus tirou a metade do homem. Exatamente, Deus tira a metade do homem para fazer a mulher. Como se Deus partisse o homem ao meio, completasse a metade dele e com a outra metade fizesse a mulher. Não igual, mas semelhante a ele. Deus vai fazer a mulher para o homem. Porque, irmãos, Deus olha para o homem, ele como Deus, como Todo-Poderoso, e ele percebe que falta alguma coisa para o homem. O homem já tem a natureza espiritual. Então, espiritualmente, não lhe faltava nada. A nossa relação espiritual não é com outra pessoa. Nós não dependemos de outra pessoa para nos relacionar com Deus. A nossa relação espiritual para com o nosso Deus é individual. Não depende de ninguém. Mas Deus olha para o homem e fala: espiritualmente ele está completo em mim. Mas falta alguma coisa para ele. Então Deus vai criar a mulher e a mulher vai completar o homem fisicamente, psicologicamente, sentimentalmente, socialmente e emocionalmente. Só vi uma ou duas mulheres aqui darem risada. Mais uma ali. Mas é verdade, irmãos. Quinto privilégio que Deus dá ao homem. Irmãos, Deus vai dar a Adão o privilégio da intimidade. A palavra do Senhor fala que Deus visitava o homem todos os dias. Deus se relacionava com o homem todos os dias. Diariamente o homem recebia a visita de Deus. Não falhava. Todos os dias Deus aparecia: Adão, onde está você? Vamos conversar.
vamos nos relacionar, vamos passear na brisa da tarde. Irmãos, existem pessoas que conhecem a Deus, mas que não se relacionam mais com Deus. Deus procura, Deus busca intimidade, Deus bate na porta, mas não quer mais relacionamento com Deus. A igreja muitas vezes fica numa posição difícil, porque muitas vezes a gente precisa levar a palavra de Deus para aqueles que já conhecem a palavra de Deus. Aleluia. E mais do que a gente, na maioria das vezes. É por isso que nós vamos entender, de maneira espiritual, as 3 parábolas que Jesus vai contar para os fariseus e para os escribas e para os líderes religiosos da sua época. Quando Jesus vai falar a primeira parábola, a gente pensa que é uma só, que são 3 parábolas distintas, mas Jesus, é em um único diálogo, é em uma única conversa que Jesus fala as 3 parábolas. Então Jesus vai contar a primeira parábola. Um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele largou as 99 e foi em busca de uma. Espiritualmente, aquela ovelha que se perdeu é um irmão que teve algum problema, está dentro da igreja, congregando, está passando por alguma dificuldade, está precisando de uma ajuda, de um apoio, e nós como igreja vamos lá e ajudamos essa ovelha, carregamos no colo, trazemos, e ela está aqui em nosso convívio. Essa é uma das ovelhas, essa é a situação espiritualmente falando, que Jesus fala que essa ovelha está perdida. E outra, quem é criador de ovelha aqui sabe, ovelha, ela sabe quando ela se perde. Ovelha, ela é um animal inteligente. E ela respeita o seu pastor. E ela ouve a voz do seu pastor. A segunda parábola que Jesus vai falar é da dracma perdida. Dracma é uma moeda. É algo que, espiritualmente, talvez não é algo espiritual. É uma moeda, um objeto que se perdeu. A dracma perdida representa o ímpio, que não tem um relacionamento com Deus, que está perdido, que não tem sentido nenhum, que não sabe onde está, que não conhece a palavra, que nunca ouviu. E aí a gente vê o esforço da mulher, o esforço da igreja, da noiva, em ir atrás daquela moeda e resgatá-la. É o papel da igreja em resgatar aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. O filho perdido pergunta para os irmãos: o pai foi atrás? O pai ficou aonde? Esperando ele voltar. Apanhou no mundo, sofreu, perdeu tudo o que tinha, ficou no... Irmãos, quando Jesus fala o estado em que aquele homem ficou, é o pior estado do mundo que algum de nós possamos imaginar que uma pessoa possa chegar. E aí ele se lembrou que ele tinha um pai, se lembrou do amor da igreja, do convívio com os irmãos, e decidiu voltar. O filho pródigo representa aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que viveram por muitos anos no meio e no convívio da igreja e que decidiram, por decisão própria, de se afastar. E poucos são aqueles que ouvem quando a gente vai pregar, nem gostam, e se puderem, se desviam da gente. E a gente vai falar o quê? Não querem mais. Um dia eles se lembrarão e tomarão outra decisão se vão voltar ou não, porque a decisão ela é individual. Deus deu, voltando para a palavra, o privilégio ao homem de ter intimidade com Ele.
Só que em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 16 e 17, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Em algumas versões mais antigas, meus irmãos, está assim: não comerás. Numa versão mais moderna, nas versões das nossas Bíblias mais atuais, a gente usa a linguagem que eu acabei de ler aqui, da árvore do bem e do mal, você, prestem atenção nisso, você não vai comer. Em algumas versões, Deus vai dizer assim: você não comerás. A conjugação verbal ali nos indica que Deus está falando com uma única pessoa. Deus falou aqui: vocês não comerão. Deus está dizendo: você não comerá. Presta atenção que os irmãos vão entender isso daqui a pouquinho. A ordem, meus irmãos, que Deus está dando ali é para Adão. Deus não está dando a ordem para a mulher. A mulher nem havia sido criada ainda. Só nós lemos a Bíblia. A mulher vai ser criada no versículo de número 18. Deus está conversando com o homem aqui no versículo 16 e 17. É no versículo de número 18 que a palavra vai dizer que o Senhor olha para o homem e viu que é bom que ele não esteja só. Então eu vou criar a mulher. A ordem que Deus dá era para o homem. Deus não disse para a mulher. E eles comem do fruto. A mulher não sabia que não deveria comer do fruto. O Adão, ele poderia ter chegado para a mulher na hora que a mulher lhe ofereceu o fruto e ter dito não. O Senhor Deus disse que não era para nós comermos do fruto. Ele não disse nada. A mulher traz o fruto para ele e fala: olha, me disseram, eu recebi uma visita ali, e me disseram que se nós comermos do fruto, nós vamos ser semelhantes a Deus, nós vamos ser igual a Deus, nós vamos ter os mesmos entendimentos. E a palavra do Senhor fala que eles comem do fruto juntos. Gênesis 3, capítulo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Tem uma versão mais antiga, que não é tão antiga assim, que é ao meio da Revista e Corrigida, eu não sei se a irmã Marleide consegue colocar ali, ARC, que vai dizer que ele comeu junto com ela do fruto. Adão poderia ter dito: Deus falou comigo que não era para nós comermos dessa árvore. Adão não disse nada. Adão comeu junto com ela, aqui. E comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Os dois comeram juntos. E a Bíblia vai falar que os olhos dos dois só vão se abrir depois que Adão comeu. Porque a ordem que Deus havia dado de não comer foi para Adão. A igreja e a sociedade endemonizou a mulher por muito tempo por causa disso. Por falta de conhecimento bíblico, por falta de interpretação da Bíblia. A mulher ela foi discriminada e endemonizada por muito tempo por causa disso aqui. Por falta de entendimento e de conhecimento da palavra de Deus. Quando, na verdade, a culpa do que aconteceu é única e exclusivamente de Adão. Ele poderia, naquele momento, ter dito para sua mulher: Deus disse que dessa árvore não se pode comer. Mas ele não faz isso. Adão falhou onde ele deveria ter acertado. Era tão somente obedecer a Deus. E através do pecado de Adão, a morte entra no mundo. E nós herdamos
essa morte. Mas louvado e engrandecido é o nosso Deus, que através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós herdamos a vitória, nós herdamos a vida. Louvado e engrandecido és o nome do nosso Deus. Agora que o homem pecou, agora que o homem caiu, vai vir o confronto de Deus. Deus vai colocar os dois na parede. E observe, meus irmãos, que a Bíblia deixa mais ou menos claro que Adão ele não estava disposto a confessar o seu pecado. Porque o que é que ele faz? Se cobre, folhas de figueiras, a figueira representa ali a humanidade. É por isso que Jesus não vai dizer que ele é a figueira verdadeira, ele é a videira verdadeira. Videira sim representa a restauração. Figueira representa o mundo caído. O homem ele vai se cobrir e ele vai se esconder de Deus. Ele não se apresenta para Deus: Senhor, eu errei, eu vim aqui confessar o que eu fiz. Ele não está disposto a fazer isso. Então observe que esse tipo de situação já está enraizada em nosso DNA. Ele se esconde. Quando Deus vem fazer a sua visita, Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, vai dizer que Deus andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, e Deus chama o homem, e espera que o homem se apresente, e o homem não se apresenta, e ele está ouvindo a Deus. Deus está chamando e ele está ouvindo. Adão, onde você está? Senhor, eu te ouvi, eu ouvi a tua voz, mas eu me escondi, porque eu estava nu, e tive medo. Deus vai perguntar para ele: quem disse a você que você está nu? Ó Deus confrontando. Quem disse a você que você está nu? Você comeu da árvore que eu disse que não era para você comer? Aí nós vamos ver algo que nós nos identificamos muito bem. A atribuição de culpa. Começa em Adão: a culpa não foi minha não, viu? Eu só fiz porque ela faz também. A gente vê muito isso nas empresas, irmãos. O camarada erra, o gerente, o supervisor, o superior vê, vai cobrar ele: rapaz, eu só fiz porque meu colega faz, eu já entregou o colega. Aí já dançou os dois na situação. Foi o que Adão fez, não foi eu não. Foi a mulher que tu me deste. Ainda colocou a culpa em Deus. A culpa é sua, foi a mulher que tu me deu. Chama a mulher: cadê a mulher? Não foi eu não. Recebi uma visita e a visita me enganou. Então a culpa também não foi minha. Aí Deus fala assim: reúne todo mundo aqui. Irmãos, o engraçado, o mais incrível é que Deus, Ele não vai colocar tudo para debaixo do tapete. Deus não vai esconder o pecado. Deus ele vai tratar o pecado. Reúne todo mundo aqui. E agora é a hora das punições. Gênesis 3, versículo 14. Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. E nós vamos encontrar uma pessoa em 1 milhão que goste de cobra. O que é que o homem quer fazer quando vê a cobra? E na cabeça. E na cabeça. Mulher, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor
você dará à luz. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. As irmãs que têm filho aí podem dizer se dar à luz dói ou não dói. Ao homem, por ter dado ouvidos à sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, observe que Deus, ele já está tratando com o homem aqui diferente. Com a mulher ele não disse isso. Eu ordenei a você e você fez. A ordem foi para o homem. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá o sustento dela durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá da erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Essas foram as punições que esses 3 personagens receberam por parte do nosso Deus, e que nós sofremos as consequências, e assim será até o dia em que nós fomos arrebatados, recebermos novos corpos e estarmos na presença do nosso Deus. Em Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 22, nós vamos ver aqui um texto interessante, irmãos, que vai dizer assim, prestem atenção. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que se estenda a mão também e tome e comam da árvore da vida, e que eles comam e possam viver eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim. Por isso o Senhor Deus lançou o homem fora do jardim, para que ele cultivasse a terra da qual havia sido tomado. Irmãos, observe que a Bíblia fala que havia ali também uma outra árvore, que tinha um outro fruto, e que se o homem comesse desse fruto, daí sim ele teria a vida eterna. E Deus, para que isso não acontecesse, ele retira o homem do jardim e coloca o homem agora na terra em que nós vivemos, e guarda, e lacra, e esconde o jardim do homem. Muitas pessoas, eu já ouvi pregadores falarem que essa é uma punição da parte do nosso Deus. Só que na verdade, irmãos, eu entendo que isso é um cuidado de Deus para conosco. O grande problema é que nós discutimos isso hoje pela manhã na EBD, por sinal eu senti a sua falta na EBD, peço aos irmãos que possam vir participar das nossas classes de escola bíblica. E nós falamos pela manhã que o homem num contexto geral, ele olha para o cuidado dos seus pais e vê aquilo ali como uma prisão. Quando a mãe fala para sua filha, não pode, você não deve, não é bom que faça, muitas vezes os jovenzinhos olham para as orientações da sua mãe, do seu pai, e falam assim: a senhora quer me aprisionar. Quando na verdade é cuidado dos pais para com seus filhos. Aconteceu o mesmo com o filho pródigo. O filho pródigo, ele olhava para a cerca da fazenda do pai e ele se sentia prisioneiro, quando na verdade o que o pai estava fazendo era cuidando do filho. E na verdade, quando Deus tira o homem para que o homem não coma, Deus está tendo cuidado para com o homem, porque Deus não era da vontade de Deus que o homem vivesse eternamente em pecado, com a sua natureza caída. Então, para que isso não acontecesse, Deus tira Adão e Eva do paraíso. E quando Adão e Eva é tirado do Éden, é como se Deus estivesse dizendo assim: eu não vou permitir que a minha criação, que eu fiz a minha imagem e a minha semelhança,
viva para toda a eternidade em ruína eterna. Por isso Deus tira o homem do jardim do Éden. Também gostaria de dizer para os irmãos que já havia um plano de salvação. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, vai dizer: o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O sacrifício de Jesus nos revela a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, que aconteceu desde o início de todas as coisas, por amor de mim, por amor de você.